Veja, nós estamos assim terminando esse percurso de uma reflexão em que, digamos assim, talvez eu não tenha conseguido me expressar suficientemente com clareza, porque essa clareza falta na história da estética, né? Vamos dizer, eu vou chamar aqui de o lado perverso da imaginação, né? Porque a gente está acostumado a ver a imaginação como algo positivo, né? E como base da ciência, da filosofia e da arte, principalmente, né? Foi assim que o Alexander Gerard viu isso, ou como Kant viu, né? Mas, de certo modo, há um lado, vamos dizer, negativo do imaginário que se manifesta de muitos modos, né? E que está permeando essa história da arte de um modo que a gente não está acostumado a examinar, né? Por exemplo, no Núcleo Estética, agora circularam textos em que se mostrava que as estátuas da antiguidade eram pintadas. Tudo bem, mas por que o modelo de arte clássica era de um mármore branco, né? Porque se achava que isso seria superior, né? E os brancos, digamos assim, eram os mais brancos, mais claros, eram os da classe dominante da época, quer dizer, a oligarquia romana, o patriciado, era formado por basicamente pessoas de olhos claros e cabelos claros, né? Na Grécia, aparentemente, também era assim, né? Daí o texto do Nietzsche, que poucos leem, que é a Genealogia da Moral, onde é que ele aponta, né, a origem do termo bônus e do termo malus, como a gente já viu, como sendo aquilo que designa o mais claro e o mais escuro, com uma distinção entre patriciado e escravos, tá? Agora, o que está me assustando nisso aqui tudo, digamos assim, é que você tem espetáculos, né, que são retomada de espetáculos antigos sobre os quais a gente não tem senso crítico, né? Eu não assisti porque moro aqui no Lago Norte, mas parece que ontem, por exemplo, houve aqui em Brasília um desfile do presidente da República em cima de uma moto, seguido por um bando de motoqueiros com motos, não é de entregador de pizza, não, é aquelas motos bem potentes, né? E, para mim, assim, nessa questão de estética e semiótica que a gente está considerando, aí, acho que a gente está gravando, tá, né? Me parece assim, que é o equivalente atual, né, de um desfile medieval de cavaleiros armados, sabe? Então, a moto é equivalente ao cavalo armado, que era um cavalo recoberto, né? E o motoqueiro é o equivalente a um cavaleiro com uma armadura contra a qual um cara do povo não podia agir e usando uma lança muito comprida que atingia os outros antes dele ser atingido, né? E eu vi esse tipo de coisa, por exemplo, em 1980, quando eu estava em New Haven, 40 anos atrás, em certos parques lá nos Estados Unidos, em Connecticut, que tinha uns parques muito bonitos, você tinha aqueles motoqueiros, geralmente os caras altos, brancos, barbudos e gordos, pançudos, para mim, potentes, e tomando cerveja, né? Quer dizer, a mim assustavam essas figuras porque elas tinham um potencial totalitário na configuração delas, sabe? E a gente está tendo esse tipo de espetáculo que é obviamente planejado e plantado aqui dentro da sociedade. Esse desfile de ontem não foi gratuito, né? Assim como o desfile do 1º de maio não foi assim
da classe operária no dia do trabalho, e sim de proprietários de carros mais ou menos já de luxo, né? E que exigem que os outros trabalhem para eles, né? Então, estão circulando, né? Eu não tenho muita informação sobre isso, mas eu, por acaso, estou num grupo de xadrez lá do Sul, né, que deveria ser só para combinar, vamos encontrar para jogar xadrez, ou coisa assim na praia, ou partida tal, bonitinha e tal, mas é tomado por alguns membros de extrema-direita, militantes bolsonaristas, e que ficam usando aqueles espaços para fazer um bombardeio contínuo de propaganda e de fake news. Acabei de receber aí uma prisão que foi feita uma senhora, uma mulher num avião, e parece que dizem que é a esposa do cara que está presidindo a CPI, entendeu? Quer dizer, claro, quer atingir a CPI que pode atingir o Bolsonaro, entendeu? Quer dizer, mas esse tipo de jogo, né, em que se faz, por um lado, a difamação e, por outro lado, a exaltação, né? E a história da arte é basicamente isso. Então, eu conheço pessoas, pintores até, que são, por exemplo, entusiastas do Renascimento italiano. Ó, que grandes talentos aqueles caras lá, tal, entendeu? E não percebe um caráter, vamos dizer, ideológico que existe quando Cristo é apresentado como tendo olhos claros e cabelo loiro, por exemplo, né? Aquele Cristo Salvator Mundi, entendeu? Ou a Nossa Senhora parece uma princesa do norte italiano, entendeu? Quer dizer, então, há racismo, há fake news, né? E as coisas são contadas assim de um jeito e não são contestadas. E a gente estava tendo que ver, né, para discutir certos conceitos estéticos, por exemplo, o conceito de perfeição, né? Obviamente ele tem uma origem teológica, né? Mas aquilo que é apresentado como perfeição em Deus, né, significaria para eles que não haveria contradição, né? E nesse período, por exemplo, 1800 e pouco, por exemplo, quando o Zolger coloca a obra de arte como ideia, né, na perspectiva do idealismo alemão, essa ideia nele já é uma coisa cheia de contradição, é uma tensão de contrários. Enquanto que a gente está acostumado ao conceito de harmonia, que é uma espécie de complementação daquilo que é diferente, mas todos eles se harmonizando numa totalidade, como a Continuitas que o Albert postulou, né? Quer dizer, é como se fosse uma ressonância de um acorde em outras notas, né? Quando se toca um instrumento como um piano, entendeu? Então, você faz ressoar outras, é uma espécie de ressonância harmônica, tá? E isso tem a intenção de que essa arquitetura, que seria uma representação na Terra da perfeição celestial, né? E vejam, a gente viu, né, que essa noção de perfeição divina, ou de Deus como eterno, A igual a A, sabe que ninguém nunca desconfiou de nada disso? Claro, como é que durante séculos e séculos se repetiu a mesma coisa? Como é que, passando, por exemplo, do catolicismo para o luteranismo, esse tipo de coisa não foi discutido? Claro, o luteranismo ainda era uma forma de religião e de crença, né? Mas não discutir essas coisas ou impedir que alguém apresentasse uma alternativa ou tentasse argumentar, eu me imagino que naquelas universidades medievais e também nos seminários católicos, por exemplo, que preparavam
os futuros padres, né? Quando alguém apresentava alguma objeção, já se tinha uma pronta resposta, que era um outro dogma, e a pessoa era intimidada a não poder discutir isso adiante, né? E se ela não seguisse os mesmos princípios, ela era expulsa da escola e ia deixar de ser sustentada, tá? Ou ser expulsa do convento. Ou os conventos mesmos usavam celas para prender os dissidentes lá dentro. A palavra cela que a gente usa nas prisões vem desses sistemas de conventos medievais em que cada um tinha a sua cela, né? E é um modelo assim extremamente simples, né? De você só ter praticamente um local para você estender um colchãozinho, se é que tanto, se possível, você devia dormir em cima da pedra, né? Agora, a questão da repressão não é discutida praticamente. A gente só sabe assim de eventualmente aqui e ali alguém ter sido, vamos dizer, queimado em praça pública ao vivo, né? Agora, muito antes disso, havia outros meios de controle. Não sei se vocês viram a excomunhão, né, do Spinoza da comunidade judaica, né? Quer dizer, que é um modelo para católico, mas foi da comunidade judaica, né? Ele desenvolveu, digamos assim, uma teoria de Deus, né? Uma teologia em que Deus era praticamente toda a natureza, né? O princípio do panteísmo que estava nele. E isso não estava de acordo com o Jeová do Antigo Testamento, né? Então, os rabinos e os membros da comunidade judaica decidiram expulsá-lo, né? Mas não é só simplesmente essa excomunhão, assim, sabe? De que você não vai ir para o céu da nossa religião. Não, quer dizer, as pessoas eram proibidas de recebê-lo em casa, eram proibidas de conversar com ele, entendeu? Era proibido que ele pudesse casar com alguém da comunidade e assim por diante. Quer dizer, a pessoa tinha uma morte em vida, tá? Ela tinha a morte do seu ser social, tá? E estava eliminada, né? Isso aconteceu com Spinoza na comunidade judaica, mas em países como Portugal, Espanha e mesmo Brasil, entendeu? Quer dizer, as colônias, isso aconteceu muito, né? Oficialmente, a França não teve Inquisição, mas os jesuítas tinham controle. E na época do Luís XIV, não, você tinha um cardeal, o Richelieu, que era cardeal e era o primeiro-ministro, né? Depois veio o Mazarino, que era também cardeal da Igreja Católica. Então, a Igreja Católica estava absolutamente mancomunada com a monarquia despótica do l'État c'est-moi, né? Bom, então só quer dizer que havia controles e a gente sabe, por exemplo, do grupo de Port-Royal, que tinha uma postura mais aberta, já tinha um influxo de Descartes e depois de Pascal no pensamento deles, mas também do Arnaud, por exemplo, né? La logique de Port-Royal, que eles desenvolveram, e as traduções que passaram a fazer de outros textos da tradição antiga, aquilo foi tudo aniquilado. Entendeu? Quer dizer, houve padres e monges e freiras que foram expulsos, outros tiveram que pedir perdão em público, outros ficaram presos em celas, e a escola, como tal, foi fechada, né? Então, foi uma destruição violenta, e parece que o Marquês de Pombal, que não era marquês ainda, ele era o embaixador de Portugal lá na França quando isso aconteceu, e por isso que quando ele assumiu o cargo de ministro primeiro-ministro em Portugal, ele expulsou os jesuítas de todo o território português, né? Porque os jesuítas estavam montando uma espécie de reino próprio. E aqui no sul, então, no Brasil, eles foram expulsos e todo o sistema educacional meio que havia no país era baseado nos jesuítas, né? E não foi substituído por outro, né? Então,
oficialmente, o Marquês de Pombal era um iluminista, né? Mas para o iluminismo da colônia não fez nada, pelo contrário, né? Serviu para destruir tudo, né? Então, eu só estou querendo indicar que nós temos que uma necessidade profunda de rever toda a história, examiná-la, vamos dizer, a contrapelo, como se diz, né? Pelo avesso, né? Porque, vejam, é muito bonito você falar em liberdade como ideia da razão, como faz o Kant, né? Mas o problema é que ele quer fazer uma analítica. E o que a analítica faz é excluir a contradição. E, obviamente, a liberdade não é uma coisa em si. A liberdade é vencer limites, é vencer resistências, ultrapassar interditos, descobrir o que não se permite que se diga ou se pesquise. E aí significa que pode se abrir a possibilidade para que valham outras normas do que diferentes daquilo que se considera o virtuoso, o pio, o honesto, o correto, né? Então, diga assim, o lado reverso da liberdade é sempre a coerção, né? A manipulação, né? E o problema da imaginação é que ela não é apenas um processo de libertação, né? Eu até desconfio, eu não tenho certeza, por isso que eu discuti com vocês um pouco aquela tradução para o português, que foi feito de textos do Baumgarten, né? O Baumgarten diz que quando se na mente constrói uma nova totalidade, usando elementos de outras partes, de outras fontes, mas formando algo com novo sentido, isso é produto da fantasia e não da imaginação. Foi traduzido por ser da imaginação, mas ele usa a fantasia como termo. Quer dizer, a fantasia, nesse sentido, seria um espaço de liberdade do imaginário, tá? E a imaginação, no Kant, é grandemente algo reprodutivo. Ela traz as imagens dos sentidos para a mente, combina as imagens lá, né? Mas não é ela que gera propriamente o novo, entendeu? Quer dizer, seria, nesse sentido, a fantasia, e essa diferença entre imaginação e fantasia não é desenvolvida pelo Kant, né? E pelo que eu lembro também, pelo Zolger, não, e também não propriamente pelo Heidegger, pelo Hegel, né? Eu, falando em Heidegger, eu terminei de reler toda aquele texto dele sobre o Tratado de Schelling sobre a essência da liberdade humana, né? Olha, isso aqui não é uma obra filosófica, é uma obra de teologia católica. Quer dizer, no fundo, eles não fazem diferença entre livre-arbítrio e liberdade, tá? Quer dizer, tudo é condicionado por premissas teológicas, tá? E há certas coisas que, por exemplo, a gente vê uma ilustração de uma iluminura em que mostra cavaleiros medievais, né? Como se fossem assim, figuras admiráveis, né? Se ouve falar dos cavaleiros da Távola Redonda como se fosse um princípio democrático, né? Se ouve falar do cavaleiro andante como alguém que procura fazer a justiça do mundo, né? Ou você tem, por exemplo, um romance como A Companhia Branca, do Conan Doyle, que eu li na minha adolescência, uma exaltação daquele mundo medieval, entendeu? Como o Sir Walter Scott, Ivanhoe e assim por diante, né? Então, essa exaltação, né, no fundo, faz um endosso profundo da repressão que havia naquela época, né? E vejam, aqui ficam se admirando que
o povo aceite, ou uma parte, pelo menos, do povo, aceite com facilidade, né, certas narrativas como de que a cloroquina vai curar, prevenir contra a Covid, entendeu? Quer dizer, o governo do país andou se orientando por esse tipo de sequência, entendeu? Tem gente ainda hoje tomando uma vez por mês cloroquina ou ivermectina, ou como é que chama aquelas porcarias que eles estão alardeando aí. Quer dizer, houve na última eleição a encenação de que haveria um atentado contra o candidato, entendeu? Enquanto que o outro foi varrido com um pretexto jurídico de condenado por 2 crimes que o cara não cometeu e posto na prisão para ser retirado da eleição, né? E tudo parece assim aceitável de algum modo. Nada provoca propriamente uma indignação. As pessoas acham que basta dizer alguma coisa para isso valer como se fosse verdadeiro, né? E eu conheço assim pessoas que são católicas, né, que são contra o Bolsonaro, contra os evangélicos, tal, entendeu? Mas no fundo, vejam, essa visão de fake news, né, permeou toda a história da religião, né? Os milagres atribuídos a Jesus Cristo, né, de tirar um cara do mundo da morte, entendeu? Ou de curar um leproso com um toque da mão, né? Eu, pessoalmente, não acredito nisso, entendeu? Mas isso é considerado história sagrada. Por que sagrada? Porque não pode ser questionada, vira tabu, né? E você tem uma outra tendência, por exemplo, em que as pessoas idolatram os grandes autores, por exemplo, da pátria brasileira, no âmbito da literatura, ou da escultura, ou da pintura, entendeu? Como se fossem todos o máximo que podia ser feito na época, né? E, de certo modo, se colocando como descendentes daquilo, né? As academias foram montadas assim, sempre tem um patrono que é um desses caras, entendeu? Quer dizer, você não seleciona os melhores escritores da literatura mundial para isso. Não, você tem um cânone de autores brasileiros que quase todos pertenceram à oligarquia latifundiária, né? Que eram os únicos que conseguiam estudar na faculdade de Direito, ou ir para Paris, ou ir para Lisboa para estudar, entendeu? E o resto é excluído. E veja, nós estamos numa situação em que o real brasileiro é a segunda moeda mais desvalorizada, aparentemente, do planeta, né? Então, vejam, se a gente for viajar agora, vai ter que ficar 14 dias internado num hotel por conta própria. O que significa cerca de, para mim, $100 por noite, só para o café da manhã. Vai ter que gastar outros $100 para almoçar e jantar comendo do barato, né? E vejam bem, em 14 dias ele gastou R$20 mil e ele pode já voltar, porque ele não tem mais dinheiro para continuar viajando, entendeu? A não ser que ele seja milionário, né? Mas vejam, muita gente que tinha conseguido ir para centros de excelência, tinha conseguido bolsa para ir fazer um curso ou um estágio fora, tal, isso tudo foi cortado. Nós estamos num estado de regressão à tradição da própria história. Quer dizer, o que está acontecendo agora espelha, sem máscara, praticamente para quem quiser ver, aquilo que aconteceu durante toda a história. E a historiografia e a história da arte são dois modos de mascarar isso tudo, como se fosse a melhor coisa possível, que está subjacente ao conceito de divina providência. Quer dizer, a divina providência cuida que a história siga um determinado caminho, né? E esse caminho, quem não seguir, né,
Então, aceitá-lo está expurgado, está excluído do rebanho. Não é uma ovelha que se sinta liderada por um pastor, né? Quer dizer, a excomunhão não era simplesmente só o interdito do sujeito ir para o céu, como se um homem pudesse impor a Deus qualquer coisa, entendeu? Quer dizer, a doutrina da graça se voltou contra isso, né? Dizer que Deus podia mais que o homem, né? Mas envolvia a exclusão da convivência comunitária, né? A pessoa não vale mais nada. Então, quando se coloca esse tipo de problema, por exemplo, para ser debatido nas suas sequelas, por exemplo, para um curso de pós-graduação ou num departamento de história, né? Seja da arquitetura da arte ou de outra história, isso tudo cai num vazio, como se não houvesse ouvidos, não houvesse paredes, não houvesse eco, não houvesse nada, né? Então, vejam, a impressão que eu tenho é que as religiões monoteístas tendiam a ser mais intolerantes, porque aí só tem um Deus e, portanto, uma verdade e um só caminho. Portanto, há uma tendência inerente ao sistema ao totalitarismo. Então, há muita gente que, por exemplo, é crítica em relação ao atual governo, mas tem as suas raízes ainda na religião, sendo que, no fundo, a estrutura continua sendo muito parecida de uma coisa com outra. Tá? Quer dizer, eu estou querendo insistir nesse poderio perverso da imaginação, né? Que é manipulado na política, na publicidade, na religião, na vaidade dos salões, na ambição dos supostos artistas, né? Mas não adianta querer discutir com essa gente. Elas não se regem por argumentos racionais, né? E não adianta falar, você só se expõe a você mesmo ser agredido no outro momento. E o troco vai vir, porque eles estão falando em nome da verdade, da salvação eterna, da fé, do amor à pátria, ou qualquer outra coisa, né? Então, vejam, por isso que eu estou falando assim, que é preciso examinar essa analogia entre centenas de motoqueiros com motos potentes. Estou falando aqui, não são as motos dos entregadores de pizza e do delivery que está funcionando agora. São pessoas que têm umas motozinhas que precisam economizar a gasolina para eles poderem sobreviver e não têm dinheiro para comprar uma moto potente dessas que custa o preço de um carro, né? Mas eu estou querendo insistir que há uma espécie de equivalente disso ao que na Idade Média ou no Renascimento eram desfiles de um rei, de um marquês ou de um duque, acompanhado por uma comitiva de cavaleiros recobertos de armadura, né? E o cavaleiro virava cavalheiro, tá? Mesmo que ele fosse uma cavalgadura, né? E esse poderio da máquina, né, é equivalente ao de um cavalo que também tinha as suas proteções e eram cavalos que eram treinados para a guerra, né? Eram selecionados para serem cavalos de ataque, né? Então, o problema estético que estou querendo levantar aqui é a atitude que se tem quando se vê isso numa iluminura, numa pintura, num painel, né? Ou em relevos, tal, glorificando um tal desfile, como se fosse algo assim apenas bonito, sabe? Sem que se queira ver a intimidação que existia por baixo disso, a opressão que havia por baixo disso, né? Quer dizer, um cavaleiro andante medieval era tudo menos do que a representação da justiça, porque ele era um derivado da injustiça, da opressão dos camponeses, né? Dos servos de gleba, que não podiam
sair nem do território e ir para trabalhar a vida toda, a meias, mais ou menos, para os seus senhores. Tá? E esse sistema foi implantado aqui no Brasil, por exemplo, né, com as sesmarias, etc., e perdura até hoje e vai perdurar depois de nós também. Né? Então, porque, veja, quando se tinha um auto da fé, né, a execução de alguém numa praça pública, no centro de Madrid ou de Lisboa, ou aqui em Goiás Velho, né, as pessoas iam lá, porque achavam interessante ver alguém, sabe, ser queimado vivo, né, ou ser enforcado em praça pública. Né? O Machado de Assis tem um conto em que ele relata essa sofreguidão da multidão em assistir uma execução lá no Rio de Janeiro. Né? E quem tem que executar o negro fugido lá é outro negro. E a compaixão que o Carrasco mostra é se pendurar no enforcado para ele morrer mais depressa e sofrer menos tempo. Sabe, isso para mim é um registro que eu me lembro de ter lido no Machado de Assis, e que é um conto que normalmente não é colocado nas antologias escolares. Né? E vejam, o estratagema de Machado de Assis para escrever e ser publicado foi do Dom Casmurro, por exemplo, esse Bentinho, que é a origem do Dom Casmurro, ele é filho de senhor de escravos, ele mesmo é senhor de escravos, que ele e a mãe dele alugam os escravos lá no Rio de Janeiro e ficam ricos com esses aluguel de escravos. Tá? Então, há uma identificação do autor com esse representante do senhorio escravocrata. Né? Claro, você não precisa confundir o autor com o personagem narrador, mas, basicamente, o personagem narrador induz a ver isso desse modo. E qual é o sentido do romance do Dom Casmurro? É desconfiar das classes mais baixas, que, no caso, a Capitu vem da classe média baixa, tá? Ela é filha de um pequeno funcionário público, e o Escobar também é um outro cara que não pertence propriamente à oligarquia latifundiária, né? E agora, mas não podia contar o que se passou entre os dois lá dentro. Claro que podia. Né? Podia ter cartas, podia ter relato de uma pessoa escrava lacrasa, ou podia ter uma cena que fosse surpreendida nos bastidores, tal, entendeu? Quer dizer, nada disso aparece. Né? E esse é o preço que Machado de Assis, nesse sentido, pagou, se é que ele não, na verdade, ele não queria exatamente isso, entendeu? Quer dizer, a identificação com a classe dominante, embora ele fosse mulato de origem e tivesse, acho que, uma avó que tinha sido escrava. Né? Então, veja, não se trata só de uma questão de liberdade criativa. Se trata também de um lado que o Kant não coloca lá, que é a liberdade de leitura, a liberdade hermenêutica, o poder ver as coisas de um outro modo. Tá? E isso não é, em princípio, aceito aqui no Brasil, por exemplo, não é desenvolvido. Os cursos que se tem na universidade são cursos de doutrinação da perspectiva da oligarquia. Tá? Então, vejam, eu posso até falar bonito, dizendo que a fala surge do não dizer e ressurge do ouvir. Né? Então, a grande obra ela surge do silêncio e ao silêncio ela retorna, mas, por outro lado, ela é uma resposta a uma tradição de discursos. Né? Então, por exemplo, quando Kafka vai escrever um conto fantástico, né? Fantástico, eu estou usando aqui, conto da fantasia, né? Como é de uma máquina na colônia penal, em que uma máquina escreve nas costas do sujeito a pena dele, por que ele foi punido, etc. Né? Escreve ao vivo, né? Na carne. Né?
e sangrando, né? Então, essa noção surge em função, diga assim, esse conto de uma história real que estava acontecendo na Europa, e tinha acontecido e estava acontecendo, mas também uma história da literatura que nunca tinha contado algo assim. Tá? Então, ele dá uma dupla resposta à história histórica e à história da arte, tá? A história do conto. Tá? Então, vejam, para a gente reconhecer a grandeza de uma pessoa ou de uma grande obra de arte, é preciso que haja alguma coisa dentro da gente que possa admitir isso. O Pascal diz num dos pensamentos dele que se a pessoa não tiver uma certa grandeza interior, ela não vai poder perceber a grandeza interior de outras pessoas. E ela vai, então, ficar aquém dessa grandeza. Então, um dos modos perversos que se tem de reconhecer a grandeza de alguém é falando mal dele, assim, propagando fake news, atribuindo atos que rebaixem a pessoa. E as pessoas ficam felizes em curtir esse tipo de perversão. Né? Agora, o problema é que a gente deveria começar a desconfiar. Por exemplo, uma pessoa que vai virar professor de português, entendeu? Quer dizer, vai dar aula baseado na língua portuguesa e dos autores de língua portuguesa. Então, é uma pessoa que, em princípio, não tem formação em grandes nomes da literatura francesa, ou grega, ou latina, ou inglesa, por exemplo, né? Russa ou alemã, não importa aqui, entendeu? O parâmetro dele é dado por aquela coisa pequena. Né? Nos cursos de arquitetura, se tem mais a tendência a seguir essa linha aí de Vitrúvio, que exaltava o Império Romano, né? Albert, que exaltava a Igreja como herdeira do Império Romano. Né? E aí vem no Brasil e você tem Niemeyer como grande gênio e quase que o único. Né? Então, vejam, eu estou falando assim que, de repente, se usa alguém local, no fundo, para se autoafirmar como tendo valor. Tá? Não é tanto reconhecer o valor alheio, mas afirmar a própria falta de nível como sendo coisa melhor. E, vejam, se a perspectiva do Brasil, que já está sendo praticada, é o corte a bolsas de pós-doutorado, de doutorado, no exterior, e as pessoas não têm, que não sejam de origem rica, não têm condições de ir para os grandes centros, estudar fora, né? Elas vão acabar ficando formadas naquele nível, eu vou exagerar aqui um pouco, medíocre. Né? Nos Estados Unidos, as 5 grandes universidades que têm mais de 10 milhões de livros na biblioteca, né? Tipo Stanford, Harvard, Yale, a UCLA e tal, são universidades que custam muito dinheiro para os pais sustentarem os alunos lá dentro. A anuidade lá é muito alta. Eu não sei quanto é atualmente, mas deve ser mais de $50.000 só de anuidade, entendeu? Quer dizer, mais outro tanto para manter a pessoa em outra cidade, etc. Então, acaba-se tendo, claro, e essas universidades pagam melhor para os professores melhores, chamam as pessoas que produzem obras melhores e aí oferecem uma mercadoria melhor, que é um ensino de qualidade, mas ele é reservado praticamente às pessoas que podem pagar aquilo. Claro que
elas criaram, num certo momento, há 50 anos atrás, algumas bolsas para botar alguns pretos lá dentro, botar pessoas de outros países, tal, entendeu? Mas eram exceções, não era a regra dos que estavam lá seguindo, né? E eu conversei com o Paul Deman, por exemplo, uma vez, e perguntei por que os alunos não questionavam lá nas aulas os problemas que estavam sendo colocados. Olha, eles querem aqui só ter um máximo de nota para depois conseguir um bom emprego com um título de uma universidade, de uma grande universidade, né? Mas eu pretendo sempre assim? Não. A geração do Vietnã foi diferente. Chama assim, geração do Vietnã, aqueles jovens que, na época, podiam ser convocados ou eram convocados para serem mandados para matar gente lá no Vietnã, na Guerra do Vietnã, né? E muitos morreram lá. E houve lá todo um movimento estudantil contra isso, né? E houve gente que teve que sair dos Estados Unidos, perdeu a nacionalidade, etc., ou foi parar na cadeia porque se recusou a ir para a guerra lá, né? Então, vejam, nós temos aqui, né, na internet, lá no Facebook, propaganda de cursos rápidos de desenho, de literatura, de pintura, de música, né? Como se a gente aprendesse essas coisas de modo rápido, sabe? Isso é fake news, isso é falso, né? Mas por que se dão o direito de alardear uma coisa tão falsa? Porque tem sempre o trouxa que vai cair, né? Mas, vejam, desculpe eu falar isso assim, eu não gosto de meter política na sala de aula, não, entendeu? Mas é só uma citação de um exemplo aqui, né? Quando o PT esteve no poder, né, ele ampliou, por exemplo, essas coisas, colocou filosofia e sociologia, mas no segundo grau, mas o que virou lá foram certos clichês. Isso não levou propriamente os jovens a uma leitura efetiva dos grandes clássicos da filosofia ou da sociologia, tá? A discutir os grandes problemas. E isso está sendo, de certo modo, eliminado, está sendo varrido, né? Na universidade, né, não se criou um sistema de dar essa formação suplementar aos estudantes dos vários cursos. Tá? Eu fiz um pouco durante algum tempo, porque achei que era certo e tinha muito interesse entre os estudantes. Tá? Mas, vejam, eu estou insistindo nessa necessidade de ensinar os clássicos da filosofia, da literatura, da música, criar museus, bibliotecas, salas de concerto, auditórios, né? Isso tudo serviria para preparar, com o cultivo da liberdade interior, pessoas mais capazes de exercer a cidadania e a democracia, né? Claro, nos poucos anos de governo lá, não teve tempo de estabelecer isso como política de Estado, mas também não era expressamente a política que eles queriam seguir. Não, havia... eu senti isso na USP, quando eu voltei da Alemanha em 73, lá, a ideologia do nacional e popular, quer dizer, tinha de valorizar isso, mas significaria que, no fundo, deixaria o povo gostava tanto do povo que ele era para ficar assim, como ele era para sempre. Sabe? O caipira era bom ser o eterno caipira. Sabe? Enquanto que, digo assim, o que eu estou sugerindo aqui seria uma necessidade de fazer uma revolução contra esse atraso tradicional, secular, milenar das camadas mais baixas da população. Isso nem é algo novo, entendeu? Quer dizer, logo depois da Revolução Russa, o Lenin encarregou o Gorky de organizar um centro de traduções lá em São Petersburgo, em que se fizeram as traduções, as grandes obras da literatura mundial para serem impressas aos milhões e distribuídas nas escolas lá, né? Quer dizer, o Lenin dizia
A revolução proletária é feita contra o proletariado também, ela não é uma revolução só contra a burguesia. Tá? E quem conta isso é o Choklovsky, né? Porque ele participou desses grupos de tradução. Né? Então, ele se dava bem com o Gorky. Né? Há um texto muito interessante do Gorky que chama Minhas Universidades, né? Onde é que esse tipo de percurso dá para ver. Bom, então o problema não é combater um grupinho político aqui partidariamente, tal. Entendeu? O problema para nós é uma estrutura, entre aspas, aqui, perversa, milenar. Tá? Não é só do mundo, vamos dizer, católico, ou do mundo dos evangélicos. Não, não, não. Essa perversão já estava no cerne da cultura grega ou da romana também. Tá? Quer dizer, sabe, imagine bem, se você fosse um grego, você tinha de acreditar que Apolo carregava o sol por cima da Terra cada dia. E você tinha de prestar cultos ao Deus e pagar tributos aos sacerdotes de Apolo para que amanhã tivesse novamente um dia que o Deus saísse da cama e fosse lá fazer o serviço dele, sabe? No fundo, a trilogia tebana quer provar que é preciso acreditar nos deuses, porque aquilo que os deuses preveem acontece. Mas só acontece porque a pessoa, no caso Édipo, acredita nos deuses. E Édipo não tinha liberdade de não acreditar, porque ele era membro daquela oligarquia dominante e o fundamento da oligarquia era a crença de que um antepassado dos oligarcas tinha sido um deus ou uma deusa. Deus. Então, isso lhes dava um direito divino ao governo, sabe? Então, essa ilusão de achar que Atenas era democrática, isso é pataquada. Atenas faz um imperialismo danado, colonialismo por todo o Mediterrâneo, sabe? Então, não, se tem uma imagem falsificada. Tá? Então, vejam, o que a gente está podendo ver assim hoje, e a maior parte das pessoas não quer ver, né? É algo que, de um modo assim, sem usar máscara, de um modo descarado, corporifica a tradição do país. Não é uma exceção. A exceção estava sendo um tipo de governo um pouco mais social-democrata, como foi uma parte do Fernando Henrique, ou do PSDB, e depois do PT e tal, entendeu? Mas isso foi derrubado. Tá? Então, veja, o problema lógico que para nós, né, é que essa dominante que está aqui, né, ela só pode ser percebida como um juízo tético, portanto, o juízo de uma tese ou uma certa proposta, se a gente conseguir perceber que isso é uma reiteração de esquemas antigos, em que a estrutura profunda era a mesma, quer dizer, pode não ser mais totalmente católico, ser mais evangélico, mas, no fundo, a estrutura é basicamente a mesma. E é o uso do imaginário para repassar falsidades. Então, essa noção de que a fantasia é um espaço da liberdade da mente é uma visão unilateral. Tá? Não é que ela não possa ser. Tá? Então, e não tenha funcionado como, mas eu não sei nem se o preponderante não é exatamente o contrário. Tá? Então, vejam, não se tem apenas uma regressão, mas sim uma espécie de retorno ao que era mais forte da tradição. Não é um retorno ao melhor da tradição, e sim o retorno à tradição pior, ao pior da tradição. Tá?
Então, não tem um período dourado para o qual se possa regredir, como muitos acham aí, vamos refazer o Lula 1, do primeiro período de governo, que foi um bom governo e tal. Claro, saiu com enorme taxa de aprovação na época, né? E há dados objetivos para dizer que o país progrediu, né? Mas a história, nesse sentido, é inexorável. Você não pode voltar para isso, mas você pode fantasiar que esteja voltando. Tá? E isso é uma projeção de desejos utópicos, tá? Que não sabem desconfiar de si mesmos. Então, vejam, não é esse tipo de negação que serve para negar o status quo, o juízo tético. Tá? O problema é que, segundo Fichte, o juízo antitético só poderia se desenvolver se ele tivesse uma espécie de esperança de ultrapassar o seu próprio horizonte antitético. E isso significaria ter uma situação positiva melhor, né? Mas, por exemplo, lá na USP tem uma revista, quase que um jornal agora, de ideias, que chama, acho que A Terra é Redonda. Tá? Bom, dizer que a Terra é redonda é uma banalidade, mas se apresenta-se como antítese à tese de que a Terra é plana. Tá? Olha, isso é um problema muito antigo. Agora, se eu ficar tendo que insistir que a Terra é redonda, eu vou estar sendo colocado no meu argumento como antítese à tese de que a Terra é plana. E, portanto, eu vou ficar dominado pelo tético, pelo juízo tético, tá? Pela premissa da qual eu parto. Tá? O problema não é ficar só dizendo, olha, a Terra não é plana, entendeu? Tem fotografias e tal. Então, não, é ver algo adiante disso. Tá? Porque a negação determinada fica presa à tese que ela finge contradizer. Tá? Agora, você então teria de negar essa negação, tá? Para transcender a má herança da perversão pretérita. O problema é que o passado não é justo, o presente não é justo e provavelmente o futuro não vai ser mais justo. Entendeu? Mas não adianta falar não há esperança. Por exemplo, o Kafka dizia há muita esperança, só não para nós. E ele tinha razão. Estava escrevendo isso lá em 1920. E o que você tinha lá é a ascensão do fascismo em 1922, do nazismo em 1933, os regimes totalitários se chocando, a guerra mundial, a segunda, e ditaduras implantadas por todo o mundo ocidental e oriental, entendeu? Quer dizer, não havia muita esperança nesse sentido, se é que eu posso saber o que seria esperança. Né? Agora, vejam bem, eu posso não ter esperança para mim, mas esperar que possa haver esperança para os meus filhos, para os meus netos. Tá? Mas no Brasil hoje, a maior esperança que se tem é que os filhos ou sobrinhos da gente, os amigos mais jovens, possam sair do país e ir embora para sempre. E os que vão embora não voltam mais. Né? No nosso próprio grupo aqui, né, o Isaac está morando no Canadá, aproveitando que a esposa dele era canadense. Né? O Kleber e a esposa estão no Canadá. A Érica Suna está nos Estados Unidos, entendeu? E essas pessoas não voltam, estão em países mais civilizados do que esse em que a gente está, entendeu? Então, vejam, eu não estou querendo alardear nada, eu estou querendo só que a gente abra o espectro de reflexão da gente, tá? Em vez de apenas, vamos dizer, endossar tudo que a imaginação produziu, né? Ou toda a arte que houve, de certo modo, a gente teria, quase que estou propondo isso, né?
sem ter coragem disso, mas encarar a história da arte como um certo horror, tá? Porque ela reflete a história da dominação passada e a gente não sabe quanto de opressão que fica escondido, subjacente a essa exaltação de certos aspectos através da pintura, da escultura, da literatura e assim por diante, ou da arquitetura, né? Então, por exemplo, as referências do cânone, seja lá qual for a arte, elas são sempre pretéritas. Portanto, elas não estão abertas para o que é novo e diferente. Então, é claro que para você produzir uma coisa diferente, como o Kant sugere que um gênio deva produzir, o Gerard também já dizia que o gênio produz uma coisa que nunca foi produzida antes, né? Significa que, implícito, você tem uma crítica, uma recepção crítica diferenciada, livre, em relação ao que é contado como história dominante ou pensamento dominante numa certa área. Agora, você ter uma visão crítica, ou querer apresentar uma coisa como diferente, que nunca ninguém fez, né, não significa que aquilo que você vai produzir vai ser grande coisa, né? Por exemplo, o Ezra Pound tem uma frase que é muito citada pela vanguarda, por exemplo, pelos concretistas, né? O chamado "make it new", né? Faça de modo novo, né? Mas o que era o new para o Ezra Pound, né? Ele é um poeta até bastante interessante, mas muita coisa dele é conversa fiada, né? O make it new dele foi ir para a Itália na época do Mussolini e fazer programas de rádio elogiando o Mussolini. E a propaganda dele era no sentido de que os Estados Unidos não deveriam atacar a Alemanha e nem a Itália, e sim se aliar à Alemanha para destruir o inimigo maior, que eram os comunistas. Quer dizer, no fundo, era uma aliança de direita para destruir os comunistas, né? E quem realmente destruiu o nazismo não foram os americanos, foram os russos. O maior sacrifício na Segunda Guerra Mundial foi feito pelo povo russo. Só que quem se aproveitou mais dessa situação foram os americanos, que passaram a dominar toda a Europa, né? E hoje tem bases aéreas na Alemanha, na França, na Espanha, no Portugal, na Grécia, na Turquia e assim por diante, né? Eles dominam. Professor, Sim, pois não. posso só fazer um adendo? Sim. Porque, por acaso, eu estava conversando ontem com a minha esposa a respeito disso, e tem um vídeo que eu gosto muito, que, para mim, que ele exemplifica muito bem essa questão da importância da Rússia na vitória sobre o nazismo, né? Que eles comemoraram nesse final de semana, houve a comemoração dos 75 anos da vitória, 76 anos da vitória sobre os alemães. E tem esse vídeo, eu vou mandar aqui no grupo. Mas é só para avisar que eu vou deixar lá. Tá. Basicamente o vídeo as mortes da Segunda Guerra. Isso. É como se fosse um gráfico, né? Uma visualização gráfica das pessoas que morreram na Segunda Guerra, e por país, né? Aí de lá a gente tem minimamente essa dimensão do que foi a Rússia na guerra, que é algo que a gente não tem, pelo menos nós aqui da cultura ocidental, né? Temos exatamente essa imagem que o senhor passou, de que o grande vitorioso, responsável pela vitória e tal, é os Estados Unidos. Então, assim, e essa é uma visão de fato falsa, né? Eu vou mandar o vídeo, vou deixar aqui no chat. Ótimo. Eu acho ele incrível, essa representação. Uma vez, quando eu era estudante em Berlim, eu fui a Moscou e São Petersburgo, né? E aí eu tinha saído com uma moça lá e andando pela cidade, e nos perdemos lá. Então, não sabíamos onde é que estava.
Aí, porque a nossa referência era o metrô, né? E aí a gente sabia onde pegar a estação e tal, e para onde é que a gente tinha de ir. Mas a gente não via mais metrô nenhum, né? Aí eu sugeri entrarmos num boteco lá, né, que tinha uma porção de russos lá dentro, né? E ela era uma alemã, né? Aí eu não falo russo, ela não falava russo também, inglês não adiantava falar, francês também não, né? Português muito menos, espanhol muito menos ainda. Aí eu resolvi perguntar em alemão, né, se alguém podia nos indicar o caminho até o metrô, né? E aí eu tive resposta de 3 pessoas lá dentro, que estavam lá já meio bêbados, tal, entendeu? Mas que eu pensei, pô, eu vou perguntar em alemão e vou corporificar o nazista aqui dentro, entendeu? E vou ser mal visto, né? E é engraçado que eles me receberam bem, eu logo expliquei, olha, eu sou vindo do Brasil, estou passeando aqui e tal, e a gente se perdeu tal. Eles tinham aprendido alemão, sabe como? Vigiando soldados alemães presos na Segunda Guerra, né? E aí a gente conversou, eles explicaram isso para a gente, e uma senhora lá disse, olha, eu estou tendo que ir lá, eu vou mostrar para vocês onde é que fica. Só que ela só falava russo, e eles traduziram para a gente, tal, entendeu? Aí tudo bem, né? A gente saiu acompanhando ela, tal, e aquela minha amiga alemã, não sei como, com gesto, ficava se entendendo com ela, entendeu? E ela nos levou até o metrô, e aí a gente voltou lá para o hotel, tal, entendeu? Mas só para dizer, né, que nem tudo sempre era apenas ódio, sabe? Quer dizer, por exemplo, eu encontrei um último parente meu que tinha sido soldado na Segunda Guerra Mundial e tinha participado do cerco de Stalingrado, tá? E ele foi preso, né, e foi condenado a 5 anos de trabalhos forçados, né? Aí ele, no fundo, ele achou, porque o estranho era isso. Ele era um cara que na segunda frase já estava falando mal do Hitler, né? Ele tinha um ódio ao nazismo, ao Hitler, né? E tinha sido soldado, né? Por quê? Porque ele nós não tínhamos liberdade, a gente era convocado. Se não fizesse o alistamento, não seguisse o alistamento lá, entendeu? O sujeito era morto, né? Simplesmente isso, né? Desertor da pátria e pronto, fuzilado. E ficou 5 anos fazendo trabalhos forçados e como uma espécie de indenização ao que eles tinham destruído. E, no fundo, ele achava isso bastante justo. Aí eu perguntei para ele se ele tinha filhos, né? E ele era muito parecido, a genética, uma coisa estranha, né? Meus antepassados há mais de 150 anos tinham saído de lá, mas ele tinha o mesmo sobrenome que eu, né? E ele era parecido com um primo meu, que era advogado, que já faleceu. Aquele senhor já faleceu também, ele morreu pouco depois de um acidente de carro, né? Mas eu perguntei se ele tinha filhos. Aí ele disse, não, não tive, não. Aí ele disse uma coisa que eu achei estranha, que todos aqueles que foram presos, eles descobriram depois da guerra, depois que eles voltaram para a Alemanha, que eles tinham sido esterilizados quimicamente, para não se reproduzirem mais nazistas. Entendeu? Quer dizer, isso era colocado secretamente na comida, na bebida deles, tal, que levou à esterilização aí de centenas ou milhares de prisioneiros. Tal. Entendeu? Sei que eles soubessem. Né? Então, só